Dilma Rousseff está reeleita com uma margem minúscula de vantagem sobre o seu adversário, o candidato e senador mineiro Aécio Neves. Duas observações centrais no dia seguinte. Nós estamos no dia seguinte. Primeira, o mapa de votação de Dilma, onde ela venceu as eleições, é um mapa que se conjuga quase que totalmente com o financiamento do BNDES e com o Bolsa Família. Ou seja, o que contou nessa eleição, efetivamente, não foi exatamente a candidata, nem o partido, nem o candidato do outro lado e seu partido, mas foi a economia. Ou seja, o eleitor, principalmente pobre das regiões até aqui mais inóspitas do país, ao perceber que esses governos dos últimos 12 anos investiam e faziam inversões de investimento para as suas regiões ou para a sua família, ou para a sua vida pessoal, perceberam na hora de comparar com outro candidato que mesmo tendo alguma crítica, se é o caso, na comparação era muito mais vantajoso estar com Dilma Rousseff. Mais do que isso. O país está absolutamente dividido. Ele tem dois cortes de divisão. O primeiro é a nossa questão meridional ou setentrional. Nós temos um norte e nordeste votando com Dilma e nós temos de São Paulo para baixo votando com a oposição. Mas há um segundo corte. O segundo corte é que o centro-oeste, as regiões do agronegócio, votam contra os governos lulistas. O país está muito nítido e há uma clivagem de classe social absolutamente evidente. Agora vamos para a segunda questão, que é justamente o dia seguinte. O que isso coloca de futuro para a gestão Dilma? Coloca mudança. Não vai dar mais para Dilma Rousseff continuar com essa política de conciliação de interesses que Lula inaugurou em 2002, ainda com pouco jeito, mas depois claramente a partir de 2005. Sob pena do PT não conseguir manter os governos federais por mais uma sequência. O fato é que Dilma tem nesse momento uma pauta de questões, uma delas ela já anunciou, mas outras já está subentendida e há uma pressão pública muito forte, inclusive no campo político liderado por Dilma, tem uma série de questões que exigem uma intervenção imediata dela. A primeira que ela já anunciou é a reforma política. Evidentemente, com o Congresso mais conservador, ela tem uma oposição de cara à reforma política, porque a reforma política que ela anunciou lá em junho de 2013, durante as manifestações, e que parece que ela sinalizou no final do ano com aquele decreto-lei da Política Nacional de Participação Social, que deu tanta discussão nos meios de comunicação, se ela mantém essa linha agora, evidentemente ela retira o poder do campo institucional e aumenta o poder das organizações sociais. Dilma só tem uma saída para fazer a reforma política, é convocar, evidentemente, as organizações sociais de representação social e a população de uma maneira geral, talvez até pelas redes sociais, a estar nas ruas ou na participação direta discutindo a reforma política. Isso vai criar, de fato, algum tipo de tensão e ela só tem agora, com a consagração das urnas, esse tempo curto, talvez até março, abril, maio do ano que vem, para então criar essa comoção e conseguir colocar o Congresso na linha de fogo de uma discussão sobre mudança política no país. A segunda questão é econômica. Há uma pressão muito forte para que Dilma já nomeie o novo ministro, agora, antes da posse do segundo mandato, e que ela mude toda a equipe dela da área econômica. Evidentemente, ela precisa sinalizar porque a política do arroz com feijão, principalmente dos últimos 2 anos, tentando equilibrar, portanto, as contas públicas, e não sinalizando muito claramente para onde que nós iríamos, qual o tamanho da crise, fazendo uma política defensiva, ela não agrada nem seus eleitores e muito menos aqueles que se opõem a ela. A terceira grande questão está relacionada à área dos meios de comunicação e da mídia. Evidentemente que a revista Veja, em especial, pautou esse debate. Ao lançar uma revista um dia antes do que é tradicional na distribuição dos seus exemplares nas bancas de jornal,
a revista Veja decidiu ser um jogador, um protagonista do processo eleitoral desse ano. E a partir daí, e fez ilações. Ele não, de fato, apenas noticiou um fato. Ele fez uma interpretação, ou induziu uma interpretação sobre o fato. Evidentemente que agora há uma discussão posta, principalmente no campo de apoio político de Dilma, em especial aquele que era original do apoio político do PT, que coloca em xeque se essa imprensa pode continuar fazendo o que deseja a partir desse mantra da imprensa livre. Imprensa livre tem que ter, evidentemente, responsabilidade. E o exemplo para esses grandes órgãos de comunicação no Brasil é que o nosso vizinho, a Argentina, ou até mesmo um país que eles citam tanto, que é os Estados Unidos. Nesses países, um grupo econômico da área não pode ter muitos veículos de comunicação na sua mão. Você sabe o que ocorreu com o Clarín na Argentina. Ele teve que segmentar porque ele não podia mais ter na sua mão jornal, revista, televisão, rádio e assim por diante. Você já sabe de quem que eu estou falando que vai ser afetado se uma lei desse tipo for realmente aprovada no Brasil. Portanto, pelo menos nesses 3 pontos que eu acabo de citar, nós temos uma agenda muito tensa, de grande conflito, mas possivelmente seja o momento ideal daqui até 3, 4 meses, até o final do primeiro semestre do ano que vem, depois já da posse do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, talvez esse seja o momento para ela criar uma situação, reorganizar o equilíbrio político, não ficar mais refém da oposição e dos meios de comunicação, nem mesmo tentar reeditar a conciliação de interesses das gestões Lula e a partir daí negociar. Ou seja, criar uma situação de tensão para então recolocar o parlamento, em especial, no seu lugar e, por isso, negociar com essa situação uma forma mais civilizada de gestão nos próximos 4 anos. Se Dilma não fizer isso, eu duvido que ela consiga sustentar a popularidade até as eleições municipais de 2016. Já terá tentado pela segunda vez uma fórmula que da primeira vez deu errado.